Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. E eu quero desejar para você um bom dia. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Que a presença de Deus venha sobre você. Que haja um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida nessa manhã. Hoje você está começando o dia, de repente já está indo aí para o seu trabalho, está se ajeitando, organizando, mas você parou esse tempo aqui para poder calibrar a sua semana, para começar a semana da melhor maneira. Nós estamos aqui diante da palavra, a Bíblia, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o norte para nós, que é a nossa regra de fé. É aí que nós depositamos a nossa força e é dali que nós tiramos a força diária para a gente poder seguir, firmar os nossos passos. Então essa semana nós cremos que pela fé é uma semana de bênçãos, é uma semana de crescimento. Essa semana é uma semana onde nós ouviremos a voz do Espírito Santo. Uma semana de resolver problemas, uma semana de prosperar, uma semana de poder crescer nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão próximas de nós, uma semana de crescer como líderes, uma semana de poder receber o consolo, a esperança, a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós somos de Deus, nós não somos desse mundo mais. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor e nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos da família de Deus. Eu e você, nós somos da família de Deus. Dá aqui um bom dia. Escreve aqui no comentário assim: eu sou família de Deus. Estou aqui com a minha parceira de todas as manhãs, estou aqui com a minha Bíblia. Como eu amo a palavra de Deus. E quero realmente que você possa também amar a palavra de Deus, pegar aí a sua Bíblia, ou de repente acompanhar junto conosco aqui, mas poder realmente ser cheio aqui, no seu coração com a palavra em nome de Jesus. Dá um bom dia aí para o pessoal, dá um bom dia aí para a família 659, dá um bom dia aqui para todos que estão participando com a gente. Bom dia, família de Deus! Bom dia Sônia, Sandra, Sirlene, Pastor Dirnei, Loreni. Bom dia, Rosana, Rafaele. Bom dia, Marilei. Bom dia, Dona Inês. Bom dia para você também que está vendo aí a gravação desse devocional, ou no Instagram, ou aqui no YouTube. Você pode deixar os seus comentários também, eu leio seus comentários, respondo ali seus comentários também, para que você possa participar junto com a gente. Bom dia, Rafaele. Bom dia, Errin. Buenos dias, Errin. Bom dia, Américo. Fez sucesso o certificado ontem, Américo. Bom dia, Ruby. Bom dia, Sueli, Silvana. Bom dia, meus amados, meus irmãos queridos, que Deus possa falar o nosso coração nessa manhã, né? Em nome de Jesus, com a graça e a glória dele sendo derramada sobre nós. Nós vamos para Romanos, tá? Nós vamos hoje ler Romanos. Eu tinha me esquecido de colocar o link aqui do devocional no grupo do WhatsApp, e aí agora tá chegando a turma, né? É sempre bom colocar lá, porque o Instagram nem sempre nos notifica quando necessário. Muito bem, bom dia. Tem gente nova por aqui? Tem gente que está participando aqui pela primeira vez do devocional. Se tem gente nova aí, fala assim: eu sou novo aqui, nós queremos receber você com muita alegria, participando com a gente aqui do devocional. Nós estamos há 2 semanas a gente começar a semana de oração pela família, começar dia 22 de maio. Até lá, a nossa tarefa é estar orando pela família e a nossa tarefa é estar atento às pessoas que Deus colocar no nosso caminho, no nosso coração,
para que a gente possa trazer para esse ambiente onde famílias serão abençoadas, tocadas por Deus, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Eu vou ler o versículo 16 e 17. Tá aí tomando seu cafezinho ou não? Tá tomando seu cafezinho? Quem já tá tomando um cafezinho? Ou aqui de repente tomando um chimarrão, né? Chimarrãozinho, cafezinho. Muito bem, bom dia Adriana, Zilda, Maria, Dona Maria, bom dia. Bom dia. Ó, vou marcar aqui. Ó, hoje, vocês me deixaram aqui, ó, 3 pessoas já marcaram o texto. Que benção. Eu vou fazer o seguinte, vou marcar a Clair, que eu nunca marquei ela aqui. Eu vou marcar a Clair. Obrigado, Clair. A Mari já tá no chimarrão, a Clair tá no chimarrão. Vou pegar um cafezinho aqui enquanto você vai compartilhar o devocional. E aí eu quero pedir para você que compartilhar esse devocional pra gente agora com pelo menos 20 pessoas. Vai lá, para um pouquinho, vai. 1 minuto não vai te atrasar. Para um pouquinho, clica aqui nessa setinha aqui, ó, e dispara o convite. Eu vou também convidar algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Vai lá, pessoal. Eu sei que você tá na... Às vezes tem alguns que tá na correria e fala, não vou compartilhar, não. Eu não vou citar nomes, mas já falei e eu vi que tá aqui. Já me falou, pastor, é uma correria de manhã, eu não tenho como compartilhar. Para 30 segundos. O que é 30 segundos? Para quem já está na correria. Então, pera lá, ó. Tô compartilhando aqui. Só pelo amor de Deus, se você estiver dirigindo, não faça isso dirigindo. Para no semáforo aí, ou então encosta o carro um pouquinho e faz esse compartilhamento sem pressão. Ó, tô mandando aqui. O cafezinho ficou bom hoje, hein? Acho que eu tô mandando pra todo mundo, ó. Isso, vou compartilhar até com os parentes aqui. Parente é um pouco mais difícil, não é? Chegar nos parentes. Pronto, tá compartilhado. Vamos lá para Romanos. Quem compartilhou, diz o nome da tua cidade aqui. Quem compartilhou, coloca no comentário o nome da cidade. Vamos lá, coloca o nome da cidade enquanto eu vou fazer a leitura bíblica aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Evangelho significa boa notícia. É a boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. É uma paz anunciada. Os romanos usavam também a palavra evangelho quando eles iam para uma cidade, a um lugar onde eles estavam conquistando, batalhando para aquele lugar. E um exemplo, a terra lá se rendia. Os bárbaros, né, se rendiam. Então era estabelecida sobre aquela cidade a Pax Romana. Ou seja, ali está sobre o domínio de Roma. Assim aconteceu com Israel. Na época de Jesus, ele estava sobre o domínio de Roma. Era um território romano. Havia estabelecido ali a Pax Romana. O Evangelho, essa notícia chegou agora a essa cidade. Essa boa notícia, vocês pertencem a Roma. Jesus agora tem um Evangelho também. Jesus, ele traz um evangelho. O evangelho que ele traz também traz paz. O evangelho que ele traz também traz transformação. Só que não traz domínio e escravidão. O evangelho que Jesus traz vida, restauração, liberdade. A Bíblia nos diz assim: o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. E aí Paulo um dia foi alcançado por essa graça. Paulo já era um religioso. Paulo era um bom religioso.
só que ele não tinha tido uma experiência real com Jesus e com o Espírito Santo. Aliás, como um bom judeu e rigoroso judeu, ele perseguia os cristãos. Olha que interessante. Atos capítulo 9 fala sobre a conversão de Paulo. Ali Deus então faz um chamado para Paulo. Jesus aparece a Paulo. Depois de ressuscitado, já Jesus tinha subido ao céu, mas Jesus aparece a Paulo e faz um chamado apostólico para ele. E Paulo responde esse chamado. Daí em diante, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, desde esse momento, a nossa vida jamais foi a mesma. Desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, minha vida jamais foi a mesma. O rumo da minha história mudou completamente. Os desígnios, o propósito da minha vida mudou completamente. Coisas que eu não imaginava que eu faria. Coisas que eu não imaginava que eu viveria. Coisas que eu não imaginava que talvez eu seria um protagonista nisso, pudesse fazer isso aí, por exemplo, aqui, tá aqui com você, falando aqui do Evangelho. Eu não imaginaria isso. Mas eu estou aqui por causa do Evangelho. Eu estou aqui hoje pastoreando uma igreja por causa do Evangelho. Eu sou um líder diante de Deus por causa do Evangelho. O Evangelho que me alcançou. Eu sou um pai, eu sou um esposo por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho que nós fomos, que eu respondi a esse chamado e que eu estou aqui. Quem aqui concorda comigo? Você também está, você como um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho de Deus. Nós dissemos aqui no começo, somos família de Deus, né? Você está aí por causa do Evangelho, não é verdade? Você está aí por causa do Evangelho. O Evangelho nos alcançou. E aí Paulo se tornou um plantador de igrejas. Paulo foi um dos discípulos de Jesus, um apóstolo, que ele avançou com a obra missionária. 3 frentes missionárias de Paulo, 3 movimentos missionários de Paulo. Plantou muitas igrejas. Por exemplo, as cartas aqui na Bíblia, se você pega a Bíblia de Romanos em diante ali, a maioria dos textos são de Paulo. São textos que Paulo escreveu, estava pastoreando as igrejas. Paulo está ali ajudando, ele plantou igreja, ele foi em várias cidades, ele foi perseguido, ele foi a tentativas de homicídio com Paulo. Paulo dedicou a vida dele para Deus. E Paulo arriscou a vida dele por causa de Deus. E aqui ele está escrevendo aos irmãos cristãos que estão em Roma. Algumas cartas ele escreve inclusive da prisão, preso. Não é o caso de Romanos. Mas ele está escrevendo aqui para os irmãos que estão em Roma, que se reúnem nas casas. Depois em Romanos 16 você vai encontrar isso. Paulo dizendo assim, aos irmãos que se reúnem na casa, saudações. Aliás, essa carta de Paulo, se você fala assim, eu quero entender mais a minha fé cristã, a doutrina da fé cristã, o melhor texto para você ler do Evangelho é o texto de Romanos. Porque Romanos é como se fosse um tratado teológico escrito por Paulo. Paulo traz aqui um tratado teológico. Paulo traz aqui explicações de doutrinas profundas da fé. Aqui, Romanos, você vai encontrar, tanto que muitos reformadores, por exemplo, se basearam em Romanos. Você pega Lutero, ele faz vários comentários em cima de Romanos, porque Romanos é muito profundo. E aí essa declaração de Paulo aqui, Paulo já começa o texto dizendo assim, Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele já não se considera uma grande autoridade, ele se considera o quê? Um servo de Cristo. A palavra certa aqui para servo é a palavra escravo. Olha só que forte, né? Tem a palavra escravo, tem uma conotação tão ruim para nós. Mas é que é o seguinte, Deus o libertou, Jesus o libertou. E ele espontaneamente se submeteu a Jesus. Senhor, eu sou teu filho, mas eu quero me submeter
a toda a sua vontade. Por isso que ele diz, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aí no versículo 16, que foi o que a gente leu, ele começa dizendo o seguinte, eu não me envergonho do evangelho. E eu quero aqui parafrasear e acrescentar uma outra máxima aqui, que eu tenho certeza, lendo os textos de Paulo, isso também que ele quer dizer em muitos momentos. Mas ele diz para os irmãos de Roma, eu não me envergonho do evangelho. Por que ele não se envergonha? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho que chegou na cidade, esse evangelho que chegou em Roma também, esse evangelho que é uma boa notícia, mas não é de Roma essa boa notícia. Não é a Pax Romana, é a paz estabelecida no meio de uma guerra espiritual. É o evangelho de Jesus que chega ali para transformar a palavra apostólica de Jesus. Você é chamado por Deus. Eu sou chamado por Deus. Posso dizer para você, em alguns momentos você pode até não concordar com muitas coisas que Deus colocou no seu coração para que você possa fazer. A maioria das coisas que Deus nos chama para fazer não quer dizer que a gente sente de fazer. A gente vive hoje num tempo em que as pessoas elas sentem demais, elas são muito sentimentais, né? Uma palavra muito usada, elas são muito almáticas. Eu sou assim, você é assim também, nós estamos inseridos nesse ambiente onde nós somos pessoas que sentimos demais. Eu não vou fazer isso porque eu não estou sentindo. Eu não vou falar com tal pessoa porque eu não estou sentindo de fazer isso. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não sinto de fazer. E fica difícil para nós entender a convicção de Paulo, por exemplo, em fazer algumas coisas, porque a gente é muito sentimental. A gente é muito... alguns chegam a ser até dodói demais. A gente é muito almático, a gente quer fazer as coisas que a gente sente de fazer, que a gente tem a vontade, ou seja, quem governa a nossa vida é a nossa alma. Quem está governando a vida das pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo é a alma. A alma, o que a gente quer fazer, o que a gente quer deixar de fazer. E quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, em muitos momentos, né, a gente não vai fazer só o que a gente quer fazer, o que a gente gostaria de fazer, ou o que a gente sente de fazer. A gente vai fazer o que a gente precisa fazer. A gente vai fazer o que Deus nos chamou para fazer. Ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso aí não é uma coisa que você só vai fazer quando você sentir de fazer. Talvez aqui muitos como Jonas, né? Eu já fui Jonas também em muitos momentos da minha vida. Muitos como Jonas que não quer nem saber disso aí. E aí o que faz? Vai para outro lado. Deus falou assim, vai lá. E você vai para o contrário. E a vontade de Deus vai ser estabelecida. Deus ama você. Deus escolheu você. Você disse sim para Ele. Ele vai usar você. Ele vai te ajudar a não ser governado pela sua alma. Ele vai te ajudar a não fazer somente a sua vontade, mas fazer aquilo que você aquilo que você foi chamado para fazer. E fazer a obra de Deus aonde você estiver. Deus vai guiando o seu caminho e vai te orientando. E Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho porque em alguns momentos ele está sofrendo perseguição, injúria. Ele vai ser preso. Ele não se envergonha disso. Ele não se envergonha de muitas pessoas concordarem com o que ele está fazendo e com muitas pessoas que não concordam. Ele deixou um status muito grande. Paulo era muito reconhecido, um cidadão romano, um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre. Tinha o respeito dos judeus muito grande. Ele abandonou tudo isso por causa do evangelho. Então ele não se envergonha do evangelho. E aliás, isso eu quero completar, eu falei esses dias sobre isso. Ele não se envergonha do evangelho e ele não envergonha o evangelho. Porque o evangelho ele não é feito de pessoas, não é como um filme da Marvel, apesar que a Marvel não está muito um bom exemplo.
né, super-heróis. Você não é um super-herói, você não é uma super-heroína. Você não é uma pessoa infalível. Né? Essa questão de dizer assim, esse fulano de tal é infalível. Não existe isso. Isso é presunção. Isso não existe. Ninguém é infalível. Nós estamos sempre sujeitos à falha. Tem sangue correndo na sua veia? Você é um ser humano? Se você é um ser humano, você está sujeito a falhas. Qualquer pessoa. E vamos falar então assim um pastor, um padre, um sacerdote, quem seja, que você fala aquele homem ou aquela mulher, uma mulher santa, está sujeito à falha. Não é infalível. Essa pessoa não é infalível. É errado dizer até mesmo contrário à Bíblia, dizer que alguém é infalível. Não é. A Bíblia nos diz, próprio Romanos, que eu disse que Romanos é um tratado, 3:23, diz assim: pois todos pecaram. A Bíblia está certa ou está errada? Todos pecaram. Não é alguns pecaram, ou os brasileiros pecaram, ou os argentinos, ou os bolivianos. Não, todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando nos convertemos, nós somos justificados. Nós estamos chegando aqui a 130 pessoas ao vivo, está beirando ali. Vamos chegar a 150 hoje? Vamos bater 150? Vamos compartilhar quem não compartilhou ainda? Vamos compartilhar? Vamos chegar a 150? Você me ajuda aí? Paulo está dizendo, não me envergonho, e eu não envergonho o Evangelho. Eu não me envergonho, é o poder de Deus que me transformou, respondi esse chamado, é poder de Deus para salvação. Ele deixa bem claro, essa vida no Evangelho, eu vivo ela pela fé. Então você está começando a tua semana, e talvez você está começando muito bem, talvez você está começando mal, talvez você está começando no piloto automático, e vou dizer de todo o meu coração para você, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. E não envergonhe o Evangelho. Mas viva pela fé. Viva pela fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Vamos ver pela fé. Hoje eu vou trabalhar pela fé. Eu vou me relacionar com a minha família pela fé. Hoje eu vou resolver esse problema pela fé. Hoje eu vou crescer, prosperar pela fé. Pessoas aí que são autônomos, que de repente é o dia a dia, você não tem um salário, você vai conquistando o teu salário. Hoje você vai, em nome de Jesus, conquistar essa venda, esse cliente, pela fé. Hoje você vai evangelizar pessoas pela fé. Você vai ler a Bíblia pela fé. Você vai orar pela fé. Não porque você é muito bom para orar, que você é uma pessoa ali, é o poder de Deus. Não, porque você vai orar pela fé. Você vai viver pela fé. A Bíblia diz, o justo vive pela fé. Então, nós nos tornamos homens de Deus, mulheres de Deus pela fé. E aí sim, uma pessoa, quem ela seja, eu como pastor posso dizer, eu sou um homem de Deus pela fé. Porque eu vivo pela fé. E quando eu digo eu sou um homem de Deus, eu não estou dizendo infalível. Estou dizendo eu vivo pela fé. Paulo está dizendo aqui, eu vivo pela fé, eu não me envergonho do Evangelho. E aí eu estou acrescentando aqui, eu não envergonho o Evangelho. Porque em algum momento Paulo também teve um problema com Barnabé. Teve um problema com ele, e aí Paulo teve um pouco distante de Barnabé. Mas em algum momento também Paulo buscou essa reconciliação. E há um texto que diz assim, envie Barnabé aonde eu estou. Ele é muito útil para o ministério. Ou seja, Paulo se aproximando de novo de Barnabé. Meus queridos, nós precisamos dar um passo de fé, viver pela fé. O justo viverá pela fé. E eu quero terminar lendo um outro texto bíblico em Romanos, capítulo 6. 6, versículo 14. Diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando as forças nos faltam,
quando o ânimo nos falta, quando a vontade nos falta. E aí não de brincadeira, mas de coração, biblicamente você pode dizer, eu estou vivendo pela fé. Mas quando você estiver muito forte, que você fala assim, nossa, eu estou com tanta fé, eu estou tão forte que sou capaz de destruir hoje uns 10 Golias. Mas você deve dizer assim, pela fé farei isso. Pela fé eu farei, se Deus desejar, nós vamos fazer isso. Se é a vontade do meu Deus, nós faremos isso, porque o Evangelho é poder de Deus para curar, para salvar, para restaurar. Pela fé eu vou restaurar minha família. Pela fé nós vamos ver a salvação do meu filho. Pela fé nós vamos ver a transformação da nossa terra. Pela fé nós veremos a obra do Senhor crescendo. Ontem nós recebemos aqui na igreja, foi um dia de batismo, recepção de novos membros. Recebemos 24 pessoas. E eu vou afirmar aqui para você, recebemos essas vidas pela fé. Nós recebemos essas vidas, são preciosas pela fé em Jesus. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é o nosso mérito, é pela fé. Pela fé você vai poder celebrar as vitórias da sua vida e dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Lembra dessa passagem? Ebenezer, o lugar consagrado Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você esteja na sua juventude ou esteja na sua velhice, é pela fé que nós viveremos. Que você esteja em plena atividade, ou de repente aos seus olhos inerte, mas é pela fé que nós continuaremos. Pela fé nós avançaremos. Pela fé nós derrubaremos o Golias. Pela fé nós abriremos o mar. Pela fé nós receberemos a provisão que precisamos. Pela fé nós venceremos essa enfermidade. Pela fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Qual que é o conselho? Se aproxime mais de Deus. Pois o pecado, Paulo vai dizer, não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É esse lugar que eu quero continuar vivendo. É esse lugar que eu aconselho você a viver. Não debaixo da lei, do rigor da lei, mas que você viva debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Vamos colocar nossa vida aqui diante de Deus pela fé. Nós vamos orar pelos enfermos pela fé. Nós vamos aqui colocar diante de Deus situações que não estão resolvidas ainda, mas pela fé serão resolvidas. Nós vamos colocar aqui nosso coração, almas que estão feridas, que estão marcadas e pela fé serão curadas. Nós vamos colocar diante de Deus aqui casamentos que pela fé serão restaurados. Em nome de Jesus. Nós vamos orar aí pelo Bento, nós vamos orar pelo Valentino, nós vamos orar pela Beatrice, A Beatrice, ela não está muito bem, nós vamos interceder por ela, clamar por ela. Aí está o Valentino, a mãe do Valentino, a Ivana aí, Peço oração pelo Valentino, vamos orar, Ivana, estamos sempre orando pelo Valentino aqui. O Valentino faz parte já da família 659. Vamos orar por ele, a mãe do Valentino é essa daí, Ivânia. Nós vamos orar pela Beatrice, filha do pastor Jean, da Carol, Ela não está muito bem. Ela não está muito bem de saúde, teve uma recaída na saúde, vamos interceder por ela, pela fé. Nós vamos orar pelas nossas finanças, prosperidade, pela fé. Nós vamos clamar ao Senhor, portas de emprego se abrirão, pela fé. Um emprego que seja perene, contínuo, que trará prosperidade sobre a nossa vida. Nós vamos orar, declarando aqui, sobre a semana de oração pela família que vai começar dia 22. E Deus vai acrescentar as pessoas aqui pela fé. Virão centenas de pessoas pela fé estarão aqui em nome de Jesus. O que nós vamos orar pela fé? O que nós colocaremos aqui diante de Deus pela fé? Juntos nós vamos clamar em nome de Jesus. Enquanto a gente ora,
Antes aí vocês estão colocando aqui os pedidos. Nesse sábado, você que é das proximidades aqui, tá? Você que é próximo, nesse sábado, nós reuniremos aqui todas as nossas igrejas dessa micro-região, a gente chama distrito, para um tempo de 12 horas de adoração e intercessão. Vai começar às 8 horas da manhã, né, e vai terminar às 8 horas da noite. De repente você não tem como vir todo dia, mas se você puder vir, né, às 6 horas da tarde é um culto principal, onde nós vamos estar com muitas pessoas, um tempo de adoração e intercessão. Nós vamos estar com certeza intercedendo pelo Valentino, com certeza intercedendo pelo Bento, pela Beatrice, pela sua vida, pela sua família, pelas nossas cidades, pelas cidades onde o Evangelho ainda avançará. Então, em nome de Jesus, se você está próximo aí, se você tem condições de vir participar, venha, nem que seja nesse horário das 6 da tarde às 8 da noite. Esse período de adoração e intercessão. Esse é um grande derramar do Espírito Santo. E você que vai já participar, convida outras pessoas também para estar com a gente, tá bom? Anuncia isso aí, divulga isso aí, em nome de Jesus. Eu vejo aqui que alguém está de parabéns. Karina, parabéns, feliz aniversário. A Karina está de parabéns. Karina, nossa líder de classe aí, está de parabéns. Que Deus abençoe você, Karina. Vamos fazer uma oração especial pela sua vida e pela sua família. Você é uma bênção aí para a igreja, para a sua família e para a família 659 também, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, o nosso coração, colocamos pela fé a nossa vida diante de Ti, colocamos, Pai, a nossa casa diante de Ti, o nosso lar, apresentamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Valentino, o Bento, a Beatrice, Senhor. Senhor Deus, o Anthony, a Liane, Senhor Deus. Nós colocamos pela fé as pessoas que estão enfermas, Pai, que precisam de um milagre. Pela fé nós apresentamos a Ti. E nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para curá-los. Senhor Deus, pela fé nós colocamos a Ti o nosso casamento, as finanças, Pai. Senhor Deus, traga prosperidade na nossa casa pela fé. Abra portas de trabalho, Senhor Deus, hoje pela fé. Senhor, abençoe a vida da Karina, Senhor Deus, está completando mais um ano de vida pela fé, Senhor. E todos que estão aqui na família 659, aonde essa voz chegar, pela fé. Senhor Deus, abençoa cada pessoa, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua presença, com o Teu amor. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade de começar mais uma semana junto com meus irmãos aqui na família 659. E que o Senhor guie os nossos passos. E coloque, Senhor Deus, pessoas no nosso caminho. Coloque vidas, Pai amado, que o Senhor deseja trazer para esse ambiente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, consagramos a Ti o nosso dia, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pela fé nós viveremos, porque a Bíblia nos diz: o justo viverá pela fé. Deus abençoe muito você, tenha um ótimo dia, que você possa viver o sobrenatural de Deus. A gente se vê amanhã, 6h59 da manhã, não falte. Deus falará ao nosso coração, em nome de Jesus.